Olá, amigõezões e amigõezonas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Minha gente, antes do vídeo começar, talvez vocês escutem alguns ruídos externos, mas que hoje é feriado na minha cidade, a veiarada tá tudo na rua trocando ideia, sabe? Elas não se vê faz tempo, então você imagina como é que tá. Qualquer coisinha, eu peço desculpa pra vocês. E no vídeo de hoje, minha gente, a gente vai falar sobre famosos e subcelebridades que fizeram transformações bizarras no visual, minha gente. Gente que fez transformação bizarra no visual, gente que fez cirurgia onde não devia. O negócio tá que tá, hein? Antes, meu cebozinho, você poderia deixar aquela curtida aqui, né? Que ajuda tanto o canal e tem ajudado tanto. Vou esperar você deixar a curtida. Já deixou, né? Então, depois da vinheta, eu te conto tudo. Minha gente, se tem uma pessoa aqui no Brasil que sempre dá o que falar, sempre faz bizarrices e umas coisas meio estranhas, é a Andressa Urach, né? Vocês lembram que a Andressa Urach, minha gente, lá no passado, em 2014, quase perdeu as pernas e quase morreu. Tudo porque ela tinha feito uma aplicação de hidrogel no seu organismo para aumentar as pernas e ficar com a bundona grande, né? Aí, minha gente, aquilo lá necrosou tudo, as bactérias começou a comer, virou um negócio, coisa feia aquilo lá. E a Andressa ficou internada na UTI durante um tempão entre a vida e a morte. E quando ela saiu, minha gente, a Andressa disse que procurou a Deus. Ela escreveu um livro dizendo que eu morri para renascer. Nessa mesma época, a Andressa passou a dar palestras cristãs. A aparência dela mudou, minha gente. Ela tinha ficado tão bonita, com um olhar angelical, sabe? E ela também foi contratada pela Record nessa época, porque ela estava na Universal, né? Só que aí em 2020 ela foi demitida da Record. Parece que a Legião voltou forte em cima dela. A mulher, minha gente, encapetou total. Ela começou a fazer vídeo de nheco-nheco, filme de nheco-nheco em plataforma, o próprio filho filmando ela fazendo os nheco-nheco, o puro creme do sebo, mas põe sebo nisso aí, minha gente. Em 2021, a Andressa processou a Universal porque ela disse que colocou 2 milhões de reais na fogueira santa e ela queria o dinheiro de volta. Deu porque aqui, você que foi besta de enfiar dinheiro? Você acha que Deus quer 2 milhões de reais? Aí ela processou a Universal. E aí, minha gente, a Andressa começou a ficar cada vez mais cabulosa, cada vez mais cebosa. A Andressa foi firme nos filmes dela. E aí, ano passado, ela disse que precisava fazer uma cirurgia, minha gente, pra arrancar uma costela dela. Que ela falou que queria cintura fina, pros machos ter pega. E ela foi e arrancou a costela. E ela começou a se transformar tudo de novo. Começou a implantar isso, implantar aquilo, colocar peito, tirar peito, colocar perna, cabeça, ombro, joelho e pé, começou a operar tudo. Ela esqueceu tudo que ela passou em 2014 por conta dessa cirurgia, minha gente. Eu não sei se o caso da Andressa Urach é caso de psiquiatra ou é caso do exorcismo, né? Porque eu não sei o que acontece com essa menina, minha gente. E essa semana, ela foi parar nos holofotes. Ela foi parar em toda a imprensa, minha gente. Tudo isso porque ela fez uma nova cirurgia. Ela disse que queria melhorar a performance da sua linguinha. Disse que ela queria fazer algo novo lá no bundalelê. Ela falou que os machos e as meninas estavam cansadas daquela língua que ela tinha. E ela resolveu partir a língua no meio, bifurcar e fazer uma língua de cobra. Ela disse que isso vai aumentar a sua performance. E isso vai valorizar o seu conteúdo. E ela fez, minha gente. Ficou um negócio tão bizarro, um negócio tão medonho. Dá só uma olhada nisso aí, minha gente. Essa faz de tudo pra se aparecer, minha gente. Faz de tudo pra ser cada vez mais cebosa. Essa é o puro creme do sebo brasileiro. O que vocês acham disso, hein, minha gente? Vocês acham que o caso dela é caso de internação psiquiatra? Ou é caso de desencapetamento mesmo? O que vocês pensam a respeito disso? Fala aí pra mim que eu acho isso sinistro. Minha gente, vocês conhecem a Sabrina Boing Boing? Ela ficou semi-famosa nos anos 90, quando ela fazia algumas participações em programas da MTV. Logo, ela foi contratada para ser repórter de um programa muito bom no Brasil, muito grande, muito famoso, o Super Pop da Lulu Gimenez. Aí depois a Sabrina fez algumas participações no Pânico. Só que, minha gente, o tempo foi passando e ela era conhecida como Boing Boing por causa dos mamás dela que pulava, fazia boing, boing, boing. Aí o tempo foi passando, né? E ela viu que precisava voltar pra mídia. Da carreira artística ela virou tatuadora e ela falava: meu Deus, como que eu vou voltar a ser famosa? Ninguém mais lembra dos meus mamá.
Ninguém lembra mais de mim. Ninguém nem sabe como eu sou. Antes eu cobrava 15 mil por presença VIP. Agora estão querendo me pagar R$ 39,90 um lanche e um suco. Tem algo de errado. Eu preciso mudar. Eu preciso me transformar. O que farei? Ah, já sei. Vou colocar 6 litros de teta. Minha gente, ela implantou 6 litros de silicone nos mamar dela. Ficou com um negócio desse tamanho e entrou para o ranking mundial de mulheres em que mais colocaram mamar em você. Só que, minha gente, se parasse no mamar, tudo bem. Ela ainda pensou, nossa, coloquei 6 litros de mamar e as pessoas já estão esquecendo de mim. Meu mamar já tá ficando um negócio passado. Ninguém mais quer saber dos meus boing-bong. O que eu faço? Já sei, vou colocar uns dentes de vampiro. Porque eu gosto de sugar o pescocinho dos meus parceiros. Eu gosto na hora do bunda lelê, sabe? Daquela mordida assim, bem sensual. E ela colocou 2 dentes de vampiro na boca, minha gente. Também não sei se isso é caso de psiquiatra, do que é caso daí. Porque o povo faz de tudo pra parecer essa subcelebridade, né? Minha mãe faz de tudo, de tudo, de tudo. Vocês acham que fica bonito um negócio desse? Uns mamar tão grande desse aí, esse exagero de mamar, pra que isso, meu? Não fica bom. Ninguém acha legal isso. Minha gente, agora eu vou falar de um cara que era um cara, virou uma mina. Não sei nem como que eu falo isso. Vocês lembram do Rodrigo Alves, gente? O Rodrigo Alves, ele ficou famoso no Brasil e na Inglaterra. Ele sempre morou fora e a família dele tem grana, né? Ele queria ser o Ken humano. E começou a fazer cirurgia, implante daqui, implante dali, colocar silicone nas tetas, nos braços, no tórax, até no pé ele colocou, mano. Colocou silicone em tudo. Como se o Ken fosse um siliconado photoshopado. Aí quando fizeram o filme do Ken, colocaram um homem de meia idade pra fazer o Ken, que não tinha nada a ver com esse Ken que o povo achava que era. E aí, minha gente, ele começou a se transformar. Ele chegou a ficar 25 dias sem o movimento dos braços, porque ele aplicou um gel no braço dele pra ficar musculoso. Só que isso aí, minha gente, só foi piorando. O Ken humano participou do Big Brother Celebrity, lá da Inglaterra, e ficou cada vez mais famoso. Só que ele disse que sentia que ele não queria mais ser o Ken humano. Ele falou que ele não era menino, que ele queria ser uma menina, e de quem ele virou a Kenha. O Ken humano Rodrigo Alves virou Jéssica Alves e fez uma transição de gênero. Só que as mudanças bizarras não pararam, minha gente. Ele continuou fazendo mudança bizarra na estética. Como ele já tinha reformado o corpo inteiro para ser um boneco, e depois ele quis virar uma boneca, os traços masculinos, que era muito masculino marcado, ele precisou se arrancando tudo. E começou a arrancar nariz. Arranca uma lasca de nariz hoje, arranca uma lasca de nariz amanhã, arrancou, fatiou, ficou sem nariz, minha gente. Hoje o nariz dela é um fiapinho só. E a Kenya diz que perdeu o olfato e que não respira direito. A Kenya diz que para dormir ela precisa usar oxigênio, um tubo de oxigênio no nariz, porque senão não consegue respirar. Hoje você vê a Kenya falando, ela tá assim, ó, ofegante, sabe, minha gente? Porque ela perdeu o olfato, mas ela também perdeu funções importantes do nariz, pra ficar com esse narizinho feio de fiapo aí. Vocês acham que vale a pena, minha gente? Não vale. Minha gente, agora eu vou falar de um cara que é muito famoso na Austrália, mas acabou ficando conhecido no mundo inteiro. O nome dele é Stelios Arcadium. O Stelios é conhecido como Starlack. Ele era artista plástico, mas virou influenciador / subcelebridade / modelo / ator. E ele teve uma brilhante ideia uma vez de fazer um implante no seu corpinho. Ele implantou uma orelha. Tudo bem se ele não tivesse uma orelha na cara, mas ele implantou uma orelha no braço, minha gente, no braço. Aí eu fico tentando entender por que alguém coloca uma orelha no braço. Qual que é a utilidade? Vamos ver. Para atender o telefone, coloca o telefone aqui. Mas daí você vai falar longe, né? Como que faz? Alô, alô? Ou é pra fofocar entre ele mesmo? Ele vê alguma coisa ali, ele quer comentar, não tem ninguém. Você tá vendo o que tá acontecendo ali? Olha lá, que coisa bizarra, que coisa esquisita. Eu não consigo entender qual que é a utilidade disso. Ele quer escutar na parede, ele faz assim pra ouvir melhor na parede? Ou ele é só um besta mesmo? Porque tem que ser muito besta pra enfiar uma orelha no braço, pra que não tem utilidade. E ele diz que a orelha dele é ligada no Wi-Fi na internet. E a gente tem umas coisas que é bem bizarra no mundo de hoje, né? Mas eu tenho outras coisas que já são coisa de gente doida, né? Orelha no braço, que coisa de gente besta. Não consigo entender isso, nunca vou entender isso daí.
E a gente agora vai falar de um cara que despontou no rapper brasileiro. O cara é um rapper, coisa linda. É nada, o bicho é uma desgraça feia, minha gente, esquisita. Tô falando do Oruan. Oruan, pra quem não sabe, é filho do Marcinho VP, o dono dos Morros Carioca, sabe? Um cara que tá preso há muitos anos, que era responsável pelo Comando Vermelho. Currículo lindo, bonito dele, né? Aí o Oruan, graças ao dinheiro do seu pai, a muito investimento e o apoio da Rede Globo de televisão, que coloca ele em todos os seus programas, ele passou a se apresentar e virou um rapper famoso. E o bicho já era feio, já era todo escangaiado, todo estranho, esquisito, mas ele falou: eu posso piorar minha aparência, eu posso deixar ainda mais bizarro. E ele colocou um negócio chamado grills. Pra quem não sabe o que é grills, é uns dentes de ouro, uns implantes de dente de ouro que coloca na boca. O bichinho já era feio, já era escangaiado e ficou o dobro de feio de escangaiamento com aquele negócio lá. Isso é a prova, minha gente, que tem gente que pode estar coberto de ouro, que quando nasce feio, escangaiado, não tem jeito. Porque, minha gente, tem aquele feio básico, né? Que é tipo eu. Tem aquele feio já plus, que é aquele feio avançado. Que esse feio não adianta, pode nascer de novo. Olha um belo exemplo disso, Regina Casé. A mulher tem todo o dinheiro do mundo. Aí ficou bonita? Não ficou. É aquela mesma cara de tamanco, aquela cara de pobre que ela tem. Tem várias pessoas que são assim mesmo. Que independendo do dinheiro que entrar, não vai mudar. A Ingrid Guimarães, por exemplo. Milionária. Mas o queixo dela vem na esquina, minha gente. Que adianta? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, não tem o que mudar. Aí o cara já era feio, daquele feio mais feio que existe, o feio do escangalhamento total, e coloca esse negócio com ouro na boca achando que ia ficar bonito. Ficou pior do que tava. Minha gente, vocês já viram aquelas bonecas infláveis, que ela tem uns bracinhos assim e fica assim, ó? Vocês já viram, né? Então, minha gente, tem uma mulher, uma modelo francesa, chamada Victoria Wilde, e o sonho dela era ser uma boneca inflável. Victoria Wilde já tinha viajado e feito passarelas no mundo inteiro. Era uma pessoa normal, minha gente. Até que um dia ela conheceu um namorado que chamava Simon. E o Simon tinha uns fetiches esquisitos, sabe? Ele adorava boneca inflável. Ela conta que toda vez que ela chegava na casa dele, ele tava deitado na cama do lado da boneca, assim, ó. Ou sentado no sofá, a boneca assim do lado dele, ó. E ele disse que amava a boneca. E ela falou que ele rejeitava um pouco ela, sabe? Ela chamava ele: oi, Simon, vamos dar uma nhanhada hoje, vamos? E ele falava: não quero, eu quero a minha boneca. Minha bonequita é mais bonita do que você. Minha bonequita, eu quero ela. Ela falou: o que que eu faço? O que que eu faço pra ele gostar de mim? Pra ele me amar como ele ama essa boneca? E ela gastou $30 mil em cirurgias plásticas para ficar parecida com uma boneca inflável. Ela implantou lábios, implantou malar, colocou gordura no rosto, fez bumbum, fez tudo, minha gente. Acha que ficou linda. Ela diz que hoje ela tá uma boneca inflável perfeita. Se olha pra boca dela, parece uma bunda do macaco, minha gente. Ela ficou muito estranha, muito esquisita. E eu acho que isso daí já é problema, ó, psico. Não é normal uma pessoa achar que isso daí é legal, querer ser uma boneca inflável. E ela perdeu a carreira dela, porque ela tinha uma carreira de modelo, hoje ela virou chacota. Acha, fazer cirurgia pra mim. E nem ficou igual a boneca, não. Ficou mais parecido com a bunda do macaco, parece um macaco de costa. Eu, hein? Que coisa esquisita. Agora a gente vai voltar ao Brasil para falar de um cara que é muito polêmico. Jorge Cajuru já foi apresentador de televisão em diversas emissoras e arrumou briga por onde ele passou. Jorge Cajuru também, minha gente, resolveu ingressar na política e hoje ele é um senador. Um senador bem duvidoso, mas ele é um senador. O Cajuru sempre disse nos programas dele que ele tem diabetes e que ele já sofreu muito por conta da diabetes. Ele conta, minha gente, que ele já perdeu um pouco da sua visão, praticamente 80% da visão dele. E ele falou que tinha outros probleminhas. Ele disse que o Braulio dele já tinha falecido. Disse que o Braulio dele, a pipa do vovô não subia mais, minha gente. Disse que era uma situação complicada. Ele falou que todo dia ele acordava de manhã, olhava pro Braulio: acorda, meu amigo, acorda, preciso de você. Minha mulher tá falando pra você acordar. Acorda, Braulio, acorda. E o Braulio nada de acordar. E ele falava: o que que eu vou fazer pra esse Braulio dar uma acordada, né?
preciso resolver esse problema. Aí ele disse que um dia, numa roda de amigos, falaram pra ele: ué, Cajuru, você tem o seu Braulio falecido, por que você não coloca uma prótese? Ele falou: prótese? Mas como funciona isso? Aí mostraram pra ele, né, minha gente? É uma haste que você coloca, introduz lá dentro do Braulio, e aí tem uma bombinha que você coloca dentro do saco escrotal. Quando precisa usar, minha gente, você pega o saquinho e aperta assim, ó. Daí ela vai... e fica sempre pronta pro uso. E ele disse que isso mudou a vida dele. Isso pra mim, isso é como silicone. Pô, faça uma cirurgia peniana. Então eu, na verdade, sim, qual problema que tem? Mas pera aí, mas como Mas assim? por que a risada? Eu me perdi agora um pouco. Por quê? Faça Na uma verdade, eu sou um SAMU hoje, eu sou uma ambulância. Estou à disposição 24 horas. Ele disse que isso mudou a vida dele de uma tal maneira que hoje a esposa dele tá feliz. Ele olha pro seu Braulio hoje e fala: nossa, meu Braulio é um Braulio de respeito. E falou que não precisa nem estar com a cabeça querendo na hora, sabe? A mulher quer ganhar, é só... apertou ali, subiu, já era. Não precisa nem ficar preocupado com isso. Enquanto isso, ele olha as notícias, sabe? Ele faz outra coisa da vida e o Braulio dele funcionando a todo vapor. E pra esvaziar, como será que faz? Deixa pra lá. Isso me fez lembrar de uma história, minha gente. Quando eu mudei pra essa cidade aqui, eu tinha uma vizinha que chamava Kiki. A Kiki, minha gente, ela era uma garota de divertimento adulto. Se é que vocês me entendem, né? Só que a Kiki já não era mais garota, né? Ela já tinha beirando seus 50 ali, mas ela se achava uma mocinha. Kiki colocava aquelas roupas tudo marcadas, sabe? Kiki, ela achava que ela era moça ainda e ela achava que tinha 20 e poucos anos. Usava só mini saia, shortinho. E ela falava que ela precisava dar um tapa no visual por conta da sua profissão. E não sabia mais o que fazer, minha gente, porque ela já tava ficando escangaiada, sabe? Ela já tava ficando, sabe, com a lei da gravidade descendo. E as coisas tudo. E que pensava: o que farei, meu Deus, eu preciso melhorar meu corpinho. E aí, minha gente, um dia ela botou na cabeça que ela ia fazer uma cirurgia no corpo inteiro. Ela falou que ia colocar peito. Ela falou que ela ia arrumar a barriga, fazer uma abdominoplastia. Ela falou que ia se reformar todinha. Mas, minha gente, a Kiki não tinha dinheiro pra fazer tudo isso, sabe? Ela não tinha orçamento. E aí ela botou na cabeça que ela ia trabalhar na clínica de um cirurgião plástico que tinha muito conhecido na cidade, né? Que talvez ele pudesse ajudar ela. E a mulher começou a encher o saco do homem pedindo emprego. Me encheu o saco pedindo emprego. E ela falou assim: ah, se você não quiser colocar na sua clínica, me usa, sabe? Me usa e usa. Que aí eu consigo fazer minha cirurgia, né? E ela foi trabalhar lá na limpeza da clínica dele, minha gente. Porque ele já tinha secretária, já tinha pessoas que trabalhavam lá, né? Mas ela ficou insistindo muito tempo mesmo pra trabalhar lá. E ela fez, minha gente, a tão sonhada cirurgia dela no free, de grátis. Só que eu acho que ela foi cobaia do doutor, minha gente. Quando ela voltou, ela ficou com um peito desse tamanho e o outro aqui, ó. Minha gente, não tô brincando, essa história é verídica, quem é da cidade aqui sabe. Quem é da cidade e acompanha meu vídeo, que é da vila onde eu moro, vai saber que eu tô falando a verdade. Vai ter até gente comentando nos comentários. Um peito dela ficou aqui e o outro aqui, assim, ó. Eu acho que ficou com uns 10 centímetros de diferença de altura um do outro, assim, ó, sabe? Um ficou formato pera cintura. E o outro ficou mais pra cima, assim, minha gente, sabe? E o pior, minha gente, ela fez abdominoplastia. Mas o médico esqueceu de pôr umbigo na mulher. Ela ficou sem umbigo, minha gente. Ficou a coisa mais esquisita. Se olhar na barriga dela assim, parece um alienígena sem umbigo. E ela ficou deprimida, coitada. Porque ela não pôde mais servir na profissão dela. Porque ela parecia uma mulher de circo. Coitadinha. Por isso que eu falo, man, tem que tomar cuidado antes de cair na mão desses cirurgiões açougueiros aí. E tem que tomar cuidado desse povo que tem essas bizarrices na cabeça aí. Porque essa gente aí, ó, não tem limite pra cura deles não, minha gente. Não tem limite. Minha gente, o que vocês acham dessas bizarrices que o povo tá fazendo no próprio corpo, hein? Será que isso daí é uma coisa do tinhoso? É problema psiquiátrico? Tem uns casos aí, tipo do Cajuru, que era de saúde, ele precisava, né? Mas esses outros casos bizarros aí, o que será que é isso, hein, minha gente? Esquisito, né, não? Bom, minha gente, o vídeo de hoje saiu um pouquinho mais curtinho, porque hoje é feriado da minha cidade, preciso aproveitar, né? Eu queria desejar pra você um excelente final de noite e agradecer, minha gente, porque o canal tá bombando. E dizer que eu amo vocês. Ontem veio um cara nos meus comentários e falou assim: você não deve falar que ama os inscritos. Você deve falar que tem consideração por eles. Que isso é ridículo. Falei: ridículo é você. Eu amo mesmo. Cara besta, vem aqui se meter no amor que eu tenho por vocês. Parece tonto. Bom, minha gente, eu amo muito vocês. Desejo um excelente final de noite pra vocês. E que Deus os abençoe, minha gente. Pra que amanhã vocês acordem com um dia lindo.
Até amanhã às 19 horas. Meu beijo pra vocês.